O assunto campo elétrico é importante no estudo da física, pois é a base para a compreensão de vários fenômenos envolvendo campos, além de fazer parte dos fundamentos da eletricidade. Este assunto apresenta dificuldades de visualização grandes. Por um lado, o professor dispõe de poucas figuras para trabalhar nos livros, e elas são difíceis de desenhar no quadro. Além disso, as equações usadas para os cálculos são complexas. O simulador permite visualizar configurações de diferentes campos de uma maneira muito rápida e prática. Além disso, ele faz um paralelo direto com as equações associadas ao fenômeno, representando graficamente as variáveis geométricas envolvidas. No simulador, um parâmetro importante é o valor da carga elétrica. O outro é a posição de cada uma das cargas colocadas para serem analisadas. O usuário pode ainda escolher se vai mostrar o vetor campo elétrico ou as quantidades geométricas. O espaço de trabalho também tem as suas dimensões especificadas pelo usuário. O estudante cria as cargas elétricas apenas clicando em qualquer lugar da tela após especificar o seu módulo. Se ele quiser mudar o sinal da carga, basta clicar uma vez sobre a mesma. Vamos analisar agora um exemplo de carga pontual. Ao clicar no meio da tela, nós criamos uma carga elétrica positiva com valor de 1 coulomb. Aqui nós estamos vendo o vetor campo elétrico em verde. Esse vetor não está sendo mostrado em escala. E a gente vê que o vetor, no caso dessa carga pontual única, ele tem a mesma direção das linhas de força do campo elétrico. Aqui nós estamos vendo as variáveis geométricas que são usadas para fazer os cálculos e que aparecem nas equações. Um outro exemplo que vamos analisar é a criação de duas cargas elétricas com sinal positivo. Nesse caso, como elas têm o mesmo módulo, a configuração do campo elétrico indica que as duas estão se repelindo de maneira simétrica, e o vetor campo elétrico é tangente à direção das linhas de força em qualquer ponto. Se nós mudamos o sinal de uma delas, elas passam a se atrair, mas o vetor campo elétrico continua tangente às linhas de força em qualquer ponto do campo. Este fenômeno é de fácil visualização usando o simulador. Note que agora as equações dependem das quantidades geométricas e físicas das duas cargas, e não mais apenas de uma, como era o exemplo anterior. Nós podemos fazer qualquer mudança no cenário. Por exemplo, vamos criar uma terceira carga. E essa carga, com o sinal positivo, ela repele a carga positiva anterior e ela atrai a carga negativa que estava na configuração do campo antes. Então, nós temos uma configuração bem mais complexa, mas que pode ser conseguida e analisada facilmente com o uso do simulador. Neste último exemplo, nós vamos ver como o poder da simulação computacional pode gerar resultados muito interessantes e fazer com que estudantes que não gostam de física possam até se apaixonar pelo assunto. No caso, nós temos aqui uma carga que tem um módulo muito maior do que a outra. A interação entre elas mostra que a carga positiva se sente fortemente atraída pela carga negativa, colocando em evidência uma beleza nas equações que só é possível de ser visualizada com este tipo de ferramenta.